teorema 2, então? É conhecido de vocês lá do cálculo 1. É o teorema do confronto, tá? Que vale também para funções de duas variáveis. O que diz o teorema do confronto? Ele diz que se você tiver três funções, então eu tenho uma f de xy, e elas estão numa certa ordem, é menor que uma g, que é menor que uma h de xy. Para todo xy, aqui eu vou precisar que essa desigualdade seja satisfeita numa vizinhança do ponto x0, y0, tá? Então, para todo xy pertencente, tal que a distância entre o xy e o x0, y0 seja menor do que um certo raio e maior do que zero, porque não me interessa olhar no ponto, né? Então, eu tenho uma região aqui do plano, aqui está o ponto x0, y0, aqui o raio R. Então, para todo ponto x e y nessa região aqui, né, vale essa desigualdade. E o que a gente sabe? O que a gente consegue demonstrar é que se o limite da f for um número L e o limite da função h também for L, a função que está no meio tem que ter limite igual a L também. Tá bom? Então, se o limite da f de xy, quando xy tende a x0, y0, for igual a L, e isso também for o limite, não vai caber aqui, então eu vou fazer aqui, e se limite da g de xy também for L, quando xy tende a x0, y0, então, vamos lá. Ah, o H, desculpa, aqui é o H. Obrigada. Né? Se o limite dessa e o limite dessa, se os dois limites forem iguais, a que está no meio tem o mesmo limite. Né? O limite existe, o certo é falar assim, que o limite da G existe, tá? Esse teorema ajuda a concluir que o limite existe e é igual a L. Tá bom? Na verdade, quando a gente escreve que o limite é L, a gente já está subentendendo a existência, né? Já fica implícita a existência, né? Tudo bem? Então, a ideia aqui, ó, aqui está o plano XY. E aqui está o eixo dos Z's, né, onde estão os valores das funções, né, os números reais. Então, perto de um certo ponto, né, aqui está o x0, y0, numa certa vizinhança aqui de raio R, quer dizer, não é uma vizinhança porque eu estou tirando esse ponto, né? Nessa bola, sem o centro, o que acontece? Todos os valores que estão aqui obedecem a essa desigualdade, né? E como é que qual é a ideia aqui? Só para vocês terem uma ideia. Se o limite da f é L, significa que, dado um epsilon, né, eu tenho um L aqui, e dado um epsilon, eu sei que a f, existe um círculo aqui, em volta do x0, y0, né, de raio delta1. Todo mundo dentro desse raio, o f manda para cá. Então, o f de xy está aqui, ó. F de xy está aqui, pertinho do L. Aí,
como este limite também é L, é o limite do H de xy é L, é porque existe também um delta 2, meu desenho não vai dar muito certo, mas existe um outro raio delta 2 aqui, tal que todo mundo que está dentro dessa bolinha, exceto o centro, o F deles cai aqui. Só que o H é maior. Tá? Então, o H cai lá também dentro daquele intervalinho de raio epsilon. Bom, aí se eu pegar a bola menor de todas, vale a desigualdade, vale que o F cai aqui dentro desse intervalo e vale que o H cai dentro desse intervalo. Então, você tem todas as condições, então você conclui que o G de xy, está entre esses dois, então também está próximo de L. Tá? De uma maneira assim, bem, só falando, né, a gente consegue demonstrar esse teorema com essa ideia. Tá? Bom, esse é um teorema que ajuda bastante a gente, e uma consequência desse teorema é o que a gente usa mais, né, que vocês também sabem lá do cálculo 1. Qual que é o teorema 3? Que é consequência desse. Ele diz que se f de xy, vou escrever assim, se o limite de f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, é 0, e se g de xy for menor do que uma constante m positiva, para todo xy, tal que a norma de xy menos x0, y0 é menor do que um certo raio e maior que 0. Então, o limite do produto f de xy por g vai dar... O que vocês acham? Quanto vocês acham que vai dar isso? Eu tenho uma função que está tendendo a 0, ou seja, esses valores aqui são bem pequenininhos, e essa daqui, o que essa expressão aqui está dizendo é que ela não cresce muito. Ela é uma função limitada. Então, eu tenho uma função que tende a 0, vezes uma limitada, o limite é 0. Isso. Tá bom? Por que isso é consequência daquele? Porque esta expressão aqui está entre módulo de f de xy vezes m, e do lado esquerdo é o f de xy vezes menos m. Tá bom? Normalmente, a gente sinaliza que esta tende a 0 e esta é limitada. Né? A gente mais ou menos esquematiza, é o produto de uma que tende a 0 por uma limitada, o limite é 0. O que pode ser um pouquinho chato é descobrir quais são as funções limitadas quando a gente está com funções de 2 variáveis, tá? Ou de 3. E isso a gente vai ver, dentro dos exemplos, a gente vai analisar cada uma, tá bom? Então, esses dois teoremas, basicamente, ajudam a provar que um certo limite existe, quando for o teorema do confronto, existe, é igual a um certo valor L, e nesse caso particular, ele ajuda a provar quando é que um limite é igual a 0. Tudo bem? Vamos ver exemplos, então? Então, o exemplo 1, eu quero calcular limite de x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui é clássico, quando xy se aproxima de 0, 0.
em todos os livros tem esse exemplo, né? É o mais trabalhado. Vamos lá. Como é que eu posso fazer? Aqui eu tenho que separar essa função como produto de duas, uma que vai para zero e uma que é limitada. E eu acho que o mais difícil é reconhecer uma função limitada. Tá? Nesse caso aqui, vamos ver. O que a gente sabe, eu tenho esse denominador, que é uma soma de quadrados. Então, eu tenho dois números positivos somando aqui. Tá? Para eu saber que é limitada, se eu conseguir fazer que o numerador é sempre menor que o denominador, se eu conseguir garantir isso, eu tenho uma fração que é menor que 1, menor ou igual a 1. Tá? Então, x², né? Isso aqui é uma parcela do que está embaixo. Tá? Então, x² sobre x² mais y² é um número entre 0 e 1. Tá? Porque x² é positivo e menor que x² mais y². Né? Isso vale, essa desigualdade aqui vale porque esse número que eu estou somando, esse y² aqui, eu sei que é positivo. Né? Eu estou somando um número positivo. Tá? Então, você tem essa relação e, consequentemente, eu consigo escrever esse limite aqui como limite de xy tendendo a 0, 0, de x vezes x² sobre x² mais y². Então, e agora? Agora eu tenho esta é limitada por causa disso, né? Ela não passa de 1. E ela está sempre entre 0 e 1, então é um número pequenininho. Eu estou multiplicando um número pequeno por um que está tendendo a 0, né? Se o par xy está tendendo a 0, 0, é porque o x está tendendo a 0. Né? Então, o x está tendendo a 0. Eu falei ao contrário, né? Se xy tende a 0, 0, o x sozinho vai para 0. Isso aqui vai para 0. Então, por causa daquele teorema, o limite é 0. Agora, nós vamos ter que tomar cuidado com as funções que são limitadas, né? Se eu quisesse só esse aqui, ó, limite, o exemplo 2 aqui, limite de x² sobre x² mais y². O que vocês podem dizer sobre esse limite? Sabe essa função aqui que eu falei que ela era ilimitada? Será que esse limite existe? Então, se você fizer limite de f de t0, t0 dá 1, né? Quando t tende a 0, é limite para t tendendo a 0 de t² sobre t² mais 0, né? Que é 1. Agora, se você fizer... Ele fez uma coisa bem sofisticada. Ele pegou f de cosseno e seno... Não, seno e cosseno. Seno t, cosseno t. O denominador vai dar 1. Mas o numerador, isso aqui vai dar limite para t tendendo a 0, de seno² de t sobre 1, né? Só que quando t tende a 0, o seno tende a 0, isso é 0. Podia ter feito uma outra curva aqui, limite, quando t tende a 0, de 0t. Acho que isso basta, né? Isso aqui dá limite para t tendendo a 0 de 0 ao quadrado sobre t².
que é limite de zero, que é zero. Ui. Ah, é verdade. Tá certo. Lembra, o gama de T0 tem que ser o ponto que o gama de T aqui você chamou de seno T cosseno T. Gama de 0 dá 0,1, que não é o ponto que eu quero. Então, esse aqui não está bom mesmo. Muito obrigada. Agora, esse sim. Quando t tende a 0, isso aqui dá o 0,0, que é o ponto que eu quero. Então, esta daqui, este limite aqui, não existe. Pois, aí vem essa explicação aqui. Tudo bem? Tá? Então, tem que tomar cuidado. Isso daí faz a gente pensar uma coisa, né? Se eu fizer x sobre x quadrado mais y ao quadrado, é uma função limitada? Vou chamar essa aqui de g de xy. Se ela fosse limitada, esse limite existiria, né? Porque eu faria zero, limite de x vezes x quadrado mais y ao quadrado, e aí eu separaria numa que vai para zero, uma que tende, uma que é limitada. Então, essa daqui não é limitada. Tá? Não é. Próximo do zero, né? Quando eu estiver perto do 0,0, tá? Quando eu falar próximo, é sempre uma bola de raio R com centro no ponto, né? Vocês conseguem fazer essa conta? Ficar perto de 1000 para um XY perto de 0,0? O resultado dessa conta, próximo de 1000. E o ponto XY próximo de 0,0. Dá para fazer essa mágica? Ó, pega G de 0,01 0. Está perto do 0,0, não está? Fala. O x igual a 0,01. 10 a menos 2, acho que é melhor escrever assim, né? 10 a menos 2. Pega esse daqui. Então, isso aqui dá 10 a menos 2 sobre 10 a menos 4 mais 0. E quanto dá essa conta? Isso aqui dá 10 ao quadrado, né? Deu 100 só. 10 à quarta sobre 10 à segunda. Então, se eu fizer G de 10 a menos 4, assim, né? 0, que está mais próximo ainda do 0,0, isso aqui vai dar 10 à quarta. Vamos ver mais exemplos? Quando xy tende a 0,0, de xy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui. Então, o primeiro passo é a gente tentar decidir se a gente quer provar que existe ou que não existe, né? Essa já é a primeira grande dúvida. Eu vou procurar dois caminhos, ou eu vou procurar que uma é limitada e a outra vai para zero. Vocês enxergam uma função limitada aqui? Então, vamos pensar. X sobre a raiz de x2 mais y2, o que a gente pode dizer sobre isso? Lembra que a função é limitada se o módulo for menor ou igual a uma constante, né? Então, vamos pegar em módulo. O módulo disso aqui é módulo de x sobre a raiz, né? Agora, vamos escrever módulo de x de outro jeito? Como é que eu posso escrever módulo de x mesmo? Isso aqui é raiz quadrada de x ao quadrado, não é? E vocês concordam que se eu somar alguma coisinha aqui, ele vai aumentar?
Se eu somar um número positivo, ele vai aumentar, né? Então, eu vou somar, isso é igual, menor ou igual a raiz quadrada de x quadrado mais um número positivo, y ao quadrado. Isso aqui é verdade, não é? Tá certo? Então, significa que esse numerador é menor que o denominador. Tá? Então, isso aqui é menor que 1. Então, esta função é limitada por 1. Né? O módulo dela está entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então, aquele exercício, como é que eu continuo? Da função x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0, vezes a função y. Então, essa eu já descobri que é limitada. E essa daqui, quando o x e y tende a 0, 0, o y tende a 0. Essa aqui vai para 0. Então, o limite é 0. Tudo bem?